a sensação de que muitas vezes aquilo que é de graça, aquilo que é público, não é de ninguém, tem que ser uma atividade de quem é político e de quem trabalha com pessoas, informar que é de todos. No meu estado de Alagoas, existem 81 creches que estão inacabadas, mais de 600 milhões de reais em obras inacabadas. Algo lamentável e inaceitável. Então é necessário criar uma revolta positiva contra isso. Senador, o senhor é um político jovem, chegou ao Senado pela primeira vez e já preside uma comissão. Por quê? Como é que o senhor conseguiu essa presidência da comissão? É por ser líder de um bloco parlamentar ou por ser uma comissão tradicionalmente do PSDB? Como é que o senhor explica essa chegada à comissão? Quando cheguei aqui no Senado, fui buscar fortalecer aquelas que são as minhas principais bandeiras e que fizeram com que eu chegasse aqui também, que é justamente o trabalho sobre a transparência, sobre o controle social, sobre governança e também algo que faz parte da minha linha de atuação, que é a defesa do consumidor. Então, tem uma comissão aqui específica que trata de todos esses temas. Então, por isso, desde o início, em todas as reuniões que eu participei com os novos senadores do PSDB, que são 4, e com os 4 antigos, que já permaneceram por mais 4 anos, sempre me manifestei dizendo que a minha forma de trabalho, a minha forma de atuação, se identificaria muito com essa comissão. E logo no início eu tive uma boa receptividade e pelo PSDB ter direito a indicar também uma comissão temática, essa comissão foi uma comissão indicada e eu fiquei como presidente. Não teve divergência? Porque normalmente os senadores chegam todos querendo presidir uma comissão, né? Tem. Lógico que cada um tem o seu interesse, mas nesse caso específico eu abri mão de qualquer outra situação, de qualquer espaço em outras comissões para focar especialmente nesta. Porque, além de ser um instrumento de trabalho sensacional, a linha de fiscalização também é algo que eu acredito que é uma das principais atribuições e prerrogativas de um parlamentar, seja ele um vereador, um deputado estadual, deputado federal e senador, que é fiscalizar os recursos públicos, os serviços públicos. Então, me dediquei muito a isto e consegui convencer os colegas. Então, desta forma, estou assumindo uma responsabilidade enorme, que não é uma comissão que é minha, mas é uma comissão que eu estou presidindo. E todos os outros senadores também têm espaço. Então, sempre que possível, busco contemplá-los através das suas pautas, que são pautas nacionais e que têm tudo a ver com a nossa atuação. A própria presença do senhor no Senado e na política é algo que desperta certa curiosidade, porque o senhor tem na história de vida a mãe, que era deputada federal, assassinada. Por que o senhor decidiu entrar para a política, mesmo sofrendo uma situação como essa, em que a mãe do senhor foi morta por uma ocasião relacionada à política? Bem, o que eu posso dizer é que ninguém neste país, nesse mundo, sentiu na pele o mal que a política pode fazer. Mas eu também, dentro de casa, vi a política sendo feita para o bem. Então, apenas 20 anos após a entrada ao falecimento não só da minha mãe, mas do meu pai também, eu entrei na política. Então, é um momento em que eu estou agora assumindo uma grande responsabilidade, que eu trago, sim, uma carga genética forte, mas que me dá muito orgulho. Mas eu só aceitei entrar neste momento quando eu consegui separar o que era política do que era o político. Então, quem fez mal à minha família foi um político, não foi a política. A política ela pode servir para transformar a vida das pessoas para o bem e transformar toda a sociedade. Então, a partir do momento que consegui separar bem isso e também consegui virar uma página importante da minha vida, durante 13 anos, o meu grande objetivo era buscar uma condenação para os assassinos, e foram condenados. Então, depois desse momento, continuei fazendo a minha carreira profissional, sou advogado, tenho uma linha de atuação específica na defesa do consumidor, fui superintendente do PROCON no estado de Alagoas por 7 anos, vice-presidente nacional dos PROCONs também, da Associação Brasileira dos PROCONs, consegui desenvolver e ter uma identidade própria, para não criar um discurso de vitimização, que não é essa a minha linha, não é, as pessoas em Alagoas sabem que o Rodrigo Cunha tem uma história própria também, que soma com a história de vida. E mostrar que esse mundo dá voltas. Então, busquei o caminho que não foi o mais fácil, mas o caminho que foi o correto. Então, construí uma história na política diferenciada, sim. Cheguei no Senado Federal de maneira legítima, através da vontade de quase 900 mil pessoas no meu estado, que corresponde a quase 40%, que escolheram votar em mim. Então, isso é muito forte. Isso faz com que eu chegue aqui sem amarras, sem rabo preso, mas com compromisso total com as pessoas e com esse país.
Então, cada caso, inclusive isso é muito interessante, porque é difícil se situar hoje no momento político, porque eu analiso cada caso concreto, se aquela situação ela é positiva ou negativa para o país, para as pessoas, e não apenas abraçar alguma ideologia e acreditar que de forma incondicional aquela é a melhor linha a ser seguida. O senhor acha que a sociedade separa bem isso, a política dos políticos? Eu acho que essa é a nossa função, trabalhar também com a educação política. A dizer, se você não gosta de um político, você troca ele. Mas a política ela está no seu dia a dia. Se alguém compra um sabonete por R$1, 40 centavos está pagando imposto. O salário aumenta ou não devido a uma decisão política. Tudo interfere no nosso dia a dia. Então, está presente. E se as pessoas não participarem, outras pessoas irão decidir por ela. Então, esse trabalho da educação política é algo que eu também encaro com muita seriedade. Durante os 4 anos, quando eu exerci o mandato de deputado estadual, semanalmente eu estava dentro de alguma faculdade ou de alguma escola falando sobre educação política, dizendo que se alguém estuda numa escola pública, muitos acreditam que não estão pagando para estudar ali. E pagam através dos impostos. E não tem muitas vezes essa noção. Então a sensação de que muitas vezes aquilo que é de graça, aquilo que é público, não é de ninguém, tem que ser uma atividade de quem é político e de quem trabalha com pessoas, informar que é de todos. Então aquilo que é público tem que ter também um controle. Então esse controle social é algo que eu acredito bastante, para que as pessoas também possam exigir a qualidade dos serviços públicos. Falando em controle, senador, a comissão está atuando em relação às obras inacabadas, né? O TCU soltou um relatório apontando que 35% das obras no país estão paralisadas ou inacabadas, 14 mil obras. O que a comissão e o Senado podem fazer em relação a isso? Bem, é interessante porque durante muito tempo o principal problema apontado pelos brasileiros quando se faz pesquisas perguntando qual é o principal problema do país, sempre foi a saúde. A saúde sempre capitaneou, era o número 1 em reclamações. Mais recentemente as pessoas já informam que a corrupção é o principal problema identificado pelo país, pelo brasileiro em todo o país. E essa é a nossa função, pelo menos eu encaro assim, passar para as pessoas que tão danoso quanto é a corrupção, também é a má utilização dos recursos públicos. Então nós estamos falando de uma comissão que trata de governança, que nada mais é do que eficiência, que trata de transparência e de fiscalização. Então tenho por missão também dizer que essas obras inacabadas causam um mal enorme ao país. No meu estado de Alagoas, que é um dos menores estados da federação, o Tribunal de Contas do Estado informou ao Tribunal de Contas da União que existe mais de 600 milhões de reais em obras inacabadas. Algo lamentável e inaceitável. Então é necessário criar uma revolta positiva contra isso. E para isso nós estamos fazendo uma linha de atuação fortemente, conversando com o CNJ, conversando com todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, CGU, para tentar identificar como nós, que somos senadores, que temos uma comissão nas mãos, que podemos ter um instrumento de trabalho sensacional, contribuir para que isso não seja uma realidade. Então, traçamos uma linha de atuação, dentre as quais o foco principal foi escolhida as creches e pré-escolas que estão inacabadas por todo o país. Para se ter uma ideia, no meu estado de Alagoas, existem 81 creches que estão inacabadas, e isso fez com que, particularmente, eu colocasse minha equipe para visitar pessoalmente cada um dos 60 municípios onde estão essas 81 creches, cruzasse as informações com aquilo que está posto pelo FNDE, pelo MEC, pelo Tribunal de Contas, pelo próprio CNJ e buscar soluções. Então, eu acho que essa é a nossa função de fiscal também. Repito, o senador tem essa função de fiscalizar os recursos públicos, os serviços públicos, fazer com que essas obras inacabadas não seja algo constante e algo normal no nosso dia a dia. É interessante como muitas vezes os gestores já se acostumam a fazer lançamentos de ordem de serviço cada vez mais. Antes você inaugurava a obra, hoje você inaugura um papel que você está assinando como se fosse na inauguração da obra e às vezes inaugura 2, 3 vezes. Então é algo inaceitável. Agora, o problema não é a obra inacabada em si, porque ela foi paralisada muitas vezes por órgãos de controle. O problema é o motivo pelo qual a obra foi paralisada, né? Ou seja, a obra paralisada é uma consequência. E aí fica mais difícil de combater, porque as causas podem ser diversas.
Como combater esse problema? Primeiro, identificando. Vou dar um exemplo. O CNJ ele está fazendo um cruzamento para saber as questões judiciais, que há muitas questões, muitos questionamentos sobre o edital, sobre a licitação, e muitas vezes uma obra fica paralisada aguardando essa decisão. Então, o CNJ já criou um grupo de trabalho específico para isso. Em outras situações, obras com 80% concluídas, falta um recurso, e o recurso que está no FNDE, por exemplo, pode ser destinado para uma outra que ainda vai começar. Então, tentar mostrar que não é razoável que se faça isso é a nossa função. Mas também existem alguns outros detalhes estes que foram expostos nos 3 ciclos de palestras, nos 3 ciclos de audiências públicas realizados pela comissão, com todos os agentes que poderiam contribuir de alguma forma, onde foi informado pelo Ministério em que, por mais de 6 meses, um município não recebeu o recurso porque o e-mail informado terminava em .com e era .com.br. E não conseguiam se comunicar com o município, nem com o município passava a informação e o recurso não chegava. Então, olha só que absurdo. Então, por isso que é necessário cada vez mais se ter um controle sobre determinadas situações. Um outro tema que está na comissão é o Estatuto da Segurança Privada. O relator é o senador Randolph. Sim, o Estatuto da Segurança Privada é interessante falar sobre ele, porque ele começou de uma maneira bem restrita, tratando apenas sobre o piso salarial dos vigilantes, e de fato hoje ele é um estatuto. Ele trata, busca uma maneira uniforme de tratar a vigilância em todo o país, fala não apenas de vigilantes, mas também do transporte de valores, que é um problema seríssimo e que pode ter consequências dependendo da regulamentação que venha a sair, se pode receber capitais do estrangeiro, se pode os bancos participarem também desse transporte. Então, essa é a grande polêmica, né? Essa é uma das maiores polêmicas. Eu acho que o foco está exatamente nisso. Então, tudo isso será que prejudica a concorrência? Será que é melhor, que é pior? Por isso, realizamos uma audiência pública. Talvez seja necessária até mais uma, mas é algo importantíssimo e que é necessário legislar. Porque há um tempo atrás não se tinha, por exemplo, vigilância por câmeras, né? Você não tinha, hoje já existe. E qual é a regra para isso? A questão da privacidade. Então, todos esses pontos são necessários que se tenha uma regulamentação para que também passe uma segurança jurídica para aqueles que vão investir em seu negócio. Por que o texto que veio da Câmara barra esse investimento de capital estrangeiro ou de bancos na segurança privada? O senhor sabe de onde vem essa proibição? A audiência pública ela buscou também essas respostas, não foi possível chegar a uma conclusão, mas se buscam algumas informações, dentre as quais o que nós entendemos é que seja necessário cada vez mais abrir mercados para que se tenha uma concorrência, um preço melhor e um serviço melhor. Mas o relator está sendo bastante prudente em fazer um melhor arcabouço jurídico também, para que não venha prejudicar um mercado que pode trazer milhares de empregos. Quando a gente fala em segurança privada, nós estamos falando hoje de 500 mil pessoas que estão empregadas, mas que se tem a possibilidade de até triplicar a quantidade de empregos, desde que bem regulamentado e que se abra esse mercado. Esse projeto é bem visto pela segurança pública? Há algum choque com as forças de segurança pública? Bem, pelo que foi demonstrado pelos representantes do governo, não tinha nenhum tipo de choque. Pelo contrário, desde que regulamentada, próprios representantes da Polícia Federal também que estiveram aqui, acreditam que a regulamentação é necessária para que se dê uma segurança também para o cidadão em si que está trafegando, mas também para a segurança privada ter os seus limites e a segurança pública também saber como interagir em determinadas situações. Um grande exemplo, um assunto recente, foi o assalto que aconteceu no aeroporto, um assalto de uma carga de ouro, né, quase 1 tonelada de ouro, de uma maneira bem midiática, baseada inclusive em históricos de seriados, mas que colocou em xeque também a questão da segurança privada. Qual é a posição pessoal do senhor em relação a essa questão do armamento versus desarmamento? Na questão do armamento, do meu ponto de vista, hoje, a possibilidade de você ter sua arma em casa para defender sua família, sua propriedade, ela deve ser preservada. Já na parte externa, você ter o porte de arma, tem que ter vários requisitos. Então tem que se evoluir bastante. Eu estou disposto a ouvir todos aqueles que defendem um lado, todos aqueles que defendem o outro. Por isso que chegando aqui no Senado, já de imediato analisar uma proposta, um decreto, na verdade, que poderia permitir com que mais 20 milhões de pessoas saíssem armadas pelas ruas, com a cultura que nós temos, em que é necessário regulamentar vários pontos, do meu ponto de vista, foi muito apressada e por isso é necessário que se tenha os debates
e os estudos e as pesquisas e até trabalhar de uma maneira mais científica sobre esses pontos. Então, não sou favorável a distribuir armas livremente, por isso que se tem que ter um regulamento próprio. O senhor é a favor da posse, não do porte? Sou a favor da posse e não do porte. Do porte com restrições determinadas pela legislação. O senhor foi relator de vários projetos na área de segurança da internet. Um deles já até virou lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qual é a necessidade de o país ter mais um órgão público? Dos dados, ele é hoje o produto mais cobiçado, é aquilo que é mais caro no mundo, é você ter dados privilegiados, você ter dados individualizados. E há uma comercialização, muitas vezes sem o consentimento do próprio cidadão. Então, sua privacidade ela é vendida entre bancos, entre empresas de internet, entre telefonia, e é necessário regulamentar isso. O mundo inteiro já regulamentou isso. O Brasil ele não possuía sequer uma autoridade nacional de proteção de dados, que aqui não é você querer inchar o Estado, não é isso. É você criar um mecanismo necessário para se dar uma segurança jurídica, inclusive para que se atraia investimentos sobre esse setor tão importante. Então desta forma, fui relator revisor aqui no Senado da medida provisória que trata sobre a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz com que hoje você possa ter, na verdade daqui a um ano, possa ter a quem se direcionar para fiscalizar, a fazer uma denúncia e tentar regulamentar e equilibrar um mercado que é muito real, muito promissor e que interfere na vida das pessoas. As trocas de informações, elas não podem se dar no escuro, de forma alguma. Não pode se ter um mercado paralelo. Tem sim que se ter um controle sobre isso. Então, falar sobre dados é falar sobre todo cidadão brasileiro e tem uma importância enorme. Tanto é que inclusive, dados sobre os idosos, nós tivemos uma audiência pública com a presença do representante do INSS, em que ficou também configurado em que houve vazamento de dados sobre esses idosos. Aí se pergunta, e qual é o problema de vazar um dado sobre o idoso? Olha, eu não estou aqui criando uma situação, é o fato real. Muitos idosos, eles tomam conhecimento que a sua aposentadoria foi aceita, ou seja, que eles estão aposentados, quando recebem um telefonema, que não é do INSS, é sim de um banco oferecendo um crédito. Então, como é que alguém já sabe dessa informação antes do próprio cidadão ser informado que foi aposentado? Então, essa questão da proteção é muito importante, porque quem tem acesso a esses dados acabam oferecendo propostas que, a princípio, podem ser irrecusáveis e, na verdade, o consumidor fica extremamente vulnerável, o cidadão fica extremamente vulnerável. E quando se fala de idoso, isso ainda há uma acentuação. Mas essa autoridade pode limitar e garantir essa segurança dos dados do cidadão também no governo? Sim, a ideia da criação dessa autoridade é essa, para proteger os dados públicos, os dados privados. Então é necessário, sim, ter essa autonomia. Por isso que um dos maiores questionamentos era esse. Qual é a autonomia que essa autoridade terá? A quem ela será vinculada? Então, qual o nível de autonomia que será dada a ela? Então, por isso que houve várias audiências públicas na Câmara, aqui no Senado. Isso foi amadurecido com todos aqueles que poderiam interferir de alguma forma e se chegou no melhor texto possível. O presidente Bolsonaro vetou uma parte desse texto, 9 vetos. O senhor concordou com os vetos? Tem alguma articulação para a derrubada de algum desses vetos? Olha, eu acredito que da forma como ela está hoje, ela já trará um ganho para a sociedade e para passar uma segurança para os brasileiros e para o mundo também que pensa em trazer investimentos aqui para o Brasil. Um ponto de vista, ela poderia ter passado sem nenhum veto, não vi nenhuma inconstitucionalidade, mas esses vetos também não comprometem a sua permanência. Então, é aquela coisa, dentro da política é feito o que é possível, nem sempre o que é desejável. O senhor tem mais 2 projetos de segurança de dados. Um deles criminaliza condutas do tipo baleia azul, a gente até teve uma CPI aqui no Congresso sobre essa história da baleia azul. E o outro é de stalking, aquela perseguição abusiva na internet. A internet fez com que a legislação penal tivesse que criar novos tipos penais. Agora, os tipos antigos não dão conta dessas perseguições que são feitas na internet?
Bem, falar sobre internet, falar sobre tecnologia, nem sempre é fácil legislar. Porque na maioria das vezes, quando se fala sobre tecnologia e legislação, você legisla sobre o futuro, e o futuro é muito imprevisível. Mas nesses pontos específicos que se fala sobre a perseguição, no caso do stalking, é necessário. Porque uma pessoa que é vítima desse assédio que começa muitas vezes pela rede social e que quando uma mulher, um homem diz não, aquela pessoa que está do outro lado não para e continua ainda perturbando no início, mas que depois passa a descobrir o telefone, a ligar para a pessoa, passa a acompanhar ela no trabalho, a encontrar por acaso numa faculdade, num supermercado, tira a tranquilidade de quem está sendo alvo dessa perturbação. E quando alguém procurava a polícia, queria registrar, não tinha essa tipologia, não é discriminado esse crime. E muitas vezes era colocado como crime, como uma contravenção penal ou algo menor. Então, nesta situação, inclusive, o projeto não é de minha autoria, eu sou o relator, a autora é a senadora Leila, a Leila do Vôlei, eleita aqui pelo Distrito Federal, que inclusive foi vítima também em vários momentos da vida sobre situações como essa. Pessoas públicas geralmente são, né? Tem o caso da Ana Hickman também. O caso da Ana Hickman, que é o extremo, chegou a ter uma morte, que não foi a dela. Então isso foi o caso extremo, mas é o que acontece, o que pode acontecer. E a nossa função aqui é adequar o nosso momento social à nossa legislação. Então por isso que serve as audiências públicas, por isso que serve também o contato pessoal com o cidadão nas ruas, mas também estar atento à tecnologia, estar atento ao que acontece nas redes sociais, para que a gente possa trazer a normalidade ao nosso ordenamento jurídico. Junto com esse projeto de stalking que foi relatado pelo senhor, também foi aprovado um relatado pelo senador Alessandro Vieira, que também coíbe essa prática do stalking. Por que ter esses dois projetos, o da Rose de Freitas e o da Leila? Na verdade... Não é muito parecido, senador? São parecidos, eu acho que vão se somar, a causa é muito semelhante, mas no caso da senadora Leila, ele torna crime. E no caso da senadora Rose de Freitas, ela fala sobre contravenção penal. Então houve a aprovação dos dois e acredito que tem como chegar no consenso. O senhor também é relator de um projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas. Só que esse é um mercado mundial, dá para regulamentar isso? Bem, na maioria dos países, se a gente falar do Japão, falar dos países da Europa, todos eles regulamentam a questão das criptomoedas porque é algo em que se busca também dar uma segurança. E muitas vezes o negócio pode ser atrapalhado através de uma legislação ou pode se trazer uma segurança, que é isso que nós vamos buscar. Porque falar em criptomoedas muitas vezes tem uma imagem negativa, a lavagem de dinheiro, alguma atribuição irregular e uma insegurança também para o investidor. Então o que nós buscamos, inclusive há vários relatos, não só em Brasília, em Minas recente, de pessoas que aplicaram verdadeiros golpes utilizando justamente recursos relacionados a criptomoedas. Então, quando se tem uma regulação, até pode-se chegar no momento a ter um banco central das criptomoedas, se isso é necessário, não é? Se não for, lá na frente, quando já tiver um mercado cada vez mais sólido, será mais positivo ou não? Então, trazer essa discussão para dentro da Casa Legislativa é necessária. A regulamentação não tem que ser com a participação do Banco Central também? Em algumas situações, tem pessoas que defendem a autorregulação, em outras que se vinculam ao Banco Central, em outras que se criam, que se buscam outra forma alternativa de se ter esse controle. Por isso que será necessário, a partir de agora, solicitar audiências públicas, identificar como funciona no mundo e como é que se pode trabalhar da melhor forma possível para que não venha atrapalhar um segmento que pode ser o futuro, na verdade que já é o futuro. Autorregulação até ter a primeira crise provocada por criptomoeda, né, senador? Primeira crise econômica, igual foi em 2008 lá com as hipotecas nos Estados Unidos, e aí depois pensaram em regular a hipoteca. A autorregulamentação pode dar certo em alguns locais, em outros não, em alguns segmentos, em outros não. Por isso que é necessário sempre debater com os especialistas, não apenas com um lado, e ter muito cuidado em quem legisla dentro de um gabinete em portas fechadas. Então não é assim. E eu estou percebendo que aqui no Senado esta é uma prática, você ouvir todos os atores envolvidos para que se possa chegar ao melhor ordenamento jurídico.
Senador, eu agradeço a presença no programa e convido o senhor a voltar aí nos próximos 8 anos de mandato. Com certeza estarei por aqui. Agradeço também o convite e sempre que solicitado, vamos conversar.